Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, entrando na vibração da casa. Vamos acalmando os nossos pensamentos. Vamos nos preparando para ouvir a palavra que a Dona Araci vai trazer para a gente na noite de hoje. Vamos tirar o melhor que a casa pode nos dar. Vamos agradecer aos trabalhadores, os mentores dessa casa, que com tanto carinho preparam todo este lugar, toda essa energia, todo esse ambiente. Ao nosso mentor que nos acompanha o tempo todo, está ao nosso lado, em oração e prece, torcendo pela nossa felicidade, nos orientando à medida de que nós tentamos ouvi-los, né? Estamos na mesma sintonia que eles. Vamos aproveitar essa chuva maravilhosa, que às vezes parece atrapalhar, mas que realmente é muito necessário para a vida do planeta, para a nossa vida como um todo. E que possamos aproveitar essa noite de hoje com muito amor, com muito carinho, graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite. Olha, vocês são corajosos, hein? Vieram com chuva e tudo, hein? Falaram que estava quase transbordando o riozinho lá da Marginal, né? Mas que bom que estamos aqui, né? Então, a Priscila tirou o capítulo 5, é o capítulo maior do Evangelho, os bem-aventurados aflitos. E o item que ela tirou, o 23, tormentos voluntários. Esse capítulo, vocês lembram, é um dos que a gente mais recomenda, porque está aflito, está com problema, está com problema em casa, problema de trabalho, tudo. Aqui você encontra resposta para tudo. Bem-aventurados aflitos, falou Jesus, né? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Então você vê, Jesus, né? Isso aí é o Sermão da Montanha. A gente vê a aflição como uma coisa assim, às vezes um castigo. Muita gente acha que tem obsessão, né? Um obsessor, tal. Mas por que a gente se aflige, né? Falta-nos confiança em Deus, na vida, né? Falta confiança e crença inabalável que somos um espírito imortal, isso aqui não é nada, embora a gente deva ter o maior cuidado, né? E aí a gente se aflige com o futuro, que a gente é incerto, com o passado que não tem como mudar, e esquece de viver o presente, né? E assim a gente fica nessa aflição todos os dias, né? Aqui o tormento voluntário, quer dizer que a gente pode voluntariamente impor. E como, gente? A mágoa é um tormento voluntário, o ódio, o medo do futuro, tudo isso a gente vai acrescentando. Porque se for olhar assim, com lógica, não tem razão da gente ficar, né? Mas vamos ver o que diz quem que escreveu isso aqui, Fenelon. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Olha aí, já começa bem, né? Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida eterna, poderia ele, pelo menos, gozar de uma relativa felicidade se ele não a procurasse nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, se o homem não procurar sua felicidade nos gozos materiais, em vez de procurar na alma, que são
é um prebilar dos gozos celestes, que são os gozos imperecíveis. Então, em vez de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e o turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, ele cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Isso parece até um retrato do nosso dia a dia, não é verdade? Primeiro que nas mídias sociais existem grupos que ganham muito dinheiro em cima do medo das pessoas. Porque as pessoas vão, não resistem, né? Olha, está acontecendo, vai vir aí uma lua vermelha que vai fazer não sei o quê. Todo mundo olha, né, para essa lua vermelha. Pô, e aí, será que vai acontecer? E aí eles têm um amuleto, têm uma reza, têm não sei o quê para te ajudar, não é assim? E se a gente não consegue, aí fica frustrado, puxa, eu fiz tudo direitinho, não recebi nada do universo, né? Não consegui nada. Quer dizer, as ilusões da gente, né? Tem até orientações assim, faça isso, que o universo vai dar tudo que é seu, e você receberá muita fortuna, e você vai trazer teu amor, vai fazer... Gente, é falta de compreensão do que é a vida, né? Então, como ele disse aqui, né? Não existe uma vida, felicidade plena, sem desafios. Como é que a gente vai crescer, se aperfeiçoar sem desafios, gente? Algum atleta ganharia uma medalha sem treinar? Alguém, o futebol, né? Para ganhar a Copa, todas as equipes estão treinando, estão, né, se preparando. Como que a gente quer ganhar um estado de felicidade se a gente ainda, como ele diz aqui, né, joga tudo? Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir uma casa própria, quando eu casar, quando eu terminar a faculdade, quando eu comprar um carro, quando eu tiver... Quer dizer, você vai jogando. Mas como que algo externo pode te fazer feliz? Tem que ter a combinação do sentimento com as coisas, né? Às vezes a gente compra, por exemplo, a televisão, né? Eu tinha uma mais ou menos um pouquinho menor que essa. Agora eu tenho uma que é maior que esta. O programa é o mesmo, é a mesma porcaria, me desculpe a expressão. Adiantou alguma coisa? Só ficamos 10 meses pagando a prestação. Quer dizer, entende? A gente acha que vai, no segundo dia, entende? Aí você se frustra, é como encher balão e soltar o ar depois, né? Aí a gente quer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, né? E a gente esquece do primeiro mandamento que Jesus deixou, né? O amar a Deus acima de tudo mesmo. E amar ao próximo como a nós, né? E o segundo também, não é? Que ele fala, busca o reino dos céus e a justiça, tudo mais vai ser acrescentado. Então, não te preocupe. E nesse mesmo Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha os lírios do campo, são tão lindos, nem Salomão, com toda a riqueza, conseguiu ser tão belo quanto ele. Veja as aves do céu, elas não ceifam, não colhem, não tem celeiro. E, no entanto, Deus cuida. Vocês não são mais do que uma planta ou do que a ave? Então o Pai não cuidaria? Então o que são tormentos que a gente considera tormento? Desafio. Será que... Eu lembro aquele rapaz que ganhou muita medalha de ouro na natação, Cielo, era esse o nome, lembram disso? Ele falou, eu treino 8 horas por dia nadando. Gente, quando eu pensei nisso, o cara fica 8 horas todo dia para conquistar um pódio e uma medalha. Entende? Aí a gente quer conquistar a felicidade.
Qual é o caminho para essa felicidade? Que não seja a gente estar de olho no que é interno nosso. Por que eu estou chateada? Por que eu estou aflita? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com medo? Por que eu estou assim? Entende? Olhar, conhece-te a ti mesmo. Isso, né? Eles dizem, o sábio da antiguidade te disse porque estava lá no Oráculos de Delfos na época de Sócrates. Então a coisa é antiga, né? Conhece a ti mesmo. A única maneira que a gente tem de realmente ser feliz é estar em paz conosco. O reconcilia-te com o teu inimigo, que Jesus fala, essa reconciliação é justamente estar em harmonia com o oposto. Sem a briga, sem a... Entende? Porque, segundo um instrutor de judô, eu não sei se é verdade, mas ele me disse que no judô usa a força que vem do outro contra a própria pessoa. Ele usa a força do atacante, é isso? Quem faz, não é? Então, você vê. Então, que força que a gente está usando quando a gente está com raiva? Vai vir contra nós mesmos, né? Se a gente está atacando o outro. A nossa mente está em turbilhão. Então, esses tormentos voluntários são esses que ele fala, né? Ele diz assim, né? Em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, que são imperecíveis, estar em paz, estar feliz, estar contente com a própria vida em si. Caramba, Deus me criou. Gente, para e pensa só um pouquinho. E eu sou um espírito imortal. Eu vou ter todo o tempo do mundo que não dá para mensurar, né? Infinito. Aí a gente lembra que eles dizem assim, esta vida é um piscar de olhos. Então, por que a gente se perde tanto nas coisas que estão à nossa volta? Aí ele continua, haverá maiores, né, do que os que derivam da inveja e do ciúme, maiores aflições, não está escrito aqui, mas deve ser isso. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso, para o ciumento, não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que eles não têm e os outros possuem lhe causa insônia, dá-lhe vertigem. Os êxitos dos seus rivais os incomoda. Toda a emulação para eles se resume num eclipsar, e os que lhe estão próximos, toda a alegria em excitar nos que se assemelham pela insensatez, pela raiva, do ciúme que os devora. Ou seja, a pessoa vai buscar companhias que também pensem igual, que alimente naquela pessoa, né, esses pensamentos, esses desejos. Então, ele fala, pobres insensatos, com efeito, eles não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão que largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a alma. Não é a eles, de certos, que se aplica essas palavras, bem-aventurados aflitos, visto que as suas preocupações, suas aflições, não são aquelas que têm no céu a compensação merecida. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Este é sempre rico, porquanto se ele olha para baixo de si, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, ele vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Então ele é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade essa calma em meio das tempestades da vida? Então, às vezes a gente vê as pessoas e olha assim e fala, nossa, aquela pessoa é tão simples, né? Eu andei lá fui até o Nordeste de carro, atravessando aí os estados, né? Aqui São Paulo, depois Minas, Bahia,
um pedaço de Pernambuco, até chegar lá no Rio Grande do Norte. Então a gente foi parando, né? Eu, Adriano, meu marido. E a gente via os hotéis mais simples, as pessoas, umas comidas assim, né? E todo mundo com um sorriso largo. Vocês já repararam, gente? Já foram nesse interiorzão? A pessoa está ali quietinha, cuidando de galinhas, fazendo roçado, entende? Feliz por estar vivo, por estar se mexendo, como dizia a Denise, por estar na vertical, entende? Fazendo, trabalhando, sem aquela preocupação, né, de amealhar. Então eu ouvi de muitos, mas a gente não precisa mais do que isso, né? E realmente, Miramês ele fala, eu sempre repito isso, uma noz bem mastigada, com nossa concentração, com gratidão, ela alimenta por 24 horas um corpo. Ele diz, né, Miramês, no livro Saúde, né? Então, mas a gente quer e a gente se frustra. Ai, chega o Natal e eu não posso ter isso, não posso fazer aquilo. Ai, eu queria. E bota seu sonho, sua felicidade naquela ilusão, né? Eu queria. E às vezes nem vê e nem valoriza o que está ali à sua volta, né? Então a gente cria mesmo muitos tormentos. O medo, medo de morrer, né? Quantos que às vezes está com algum probleminha de saúde e o medo de morrer é muito maior do que a doença, né? Já teve muitos casos que já passaram aqui, entende, de aflição com José Roberto, né? Aquele medo disso, daquilo, entende? E o que alimenta o medo, né? Por que a gente cria esses pesadelos? Mesmo no estado acordado, né, no estado de vigília, né, a pessoa fica, quando atrasa alguém, a primeira coisa que a gente pensa é coisa ruim, né? Quebrou o carro, bateu, será que aconteceu alguma coisa? Foi assaltado? E não sei o quê. Então, tem um livro do Dr. Inácio, ai, como que é o nome do livro, meu Deus? Notícias do Mundo do Além, acho que é esse. Não, Caravelas, acho que é de As Caravelas de Porto, que ele está em Portugal, nesse livro. E ele fala da mente, de como os nossos pensamentos, né, assim, tumultuados, turbulentos, envenena a psicosfera da Terra. A gente não tem noção disso. Mas ele diz a palavra, né? Toda palavra que a gente fala, tanto que nas colônias superiores não se fala uma linguagem assim, digamos, chula, entende? Palavrões, ou então esses... Como se hoje a gente vê as pessoas às vezes dando uma notícia, eles falam mesmo umas coisas que a gente não falava isso, nem criança, né? Entende? Então ele fala tudo isso porque toda palavra, ela tem um símbolo, ela sai da nossa mente, porque primeiro a gente pensa antes de falar, né? Então já criou, e o pensamento leva. Agora você imagina, são 8 bilhões de pessoas pensando dia e noite. E a maioria, ele diz, 82% da humanidade só pensa besteira. Só 1%, porque foi um censo que a equipe espiritual fez, né? 1% pensa em espiritualidade. E aí desse 1%, só 20% de 1% realmente exemplifica. Então veja, é o mínimo dos mínimos, gente. Então a gente não tem noção de onde vem as angústias, mas nós estamos respirando essas angústias, estamos em contato o tempo todo com outros pensamentos iguais, entende, que vão se somando, aí fica, é como se fosse várias TVs ligadas ao mesmo tempo, mas no mesmo canal ali, sabe? É gol, e todo mundo falando, entende? Você fica. Então a gente às vezes não sabe por que está tão atordoado, está tão preocupado, está tão ansioso, de onde vem esse medo? Aí vem crise de pânico, né? Ansiedade, insônia, um monte de coisa.
Aí toma-se um comprimido, mas a gente não insiste em mudar aqui dentro. Parar para pensar, questionar-se. Por que eu estou assim? Para mesmo, sabe? O que está acontecendo comigo? Da onde vem? Justifica eu estar desse jeito, né? Para poder a gente largar, né? Isso daí, essa maneira de viver, né? Eu já acabei a leitura, agora eu perdi a página aqui, né? De onde você abriu, Priscila, né? Mas não tem problema. Vou encerrar com uma mensagem do Cristo Consolador, que foi o que abriu depois, ao acaso. Ele diz assim: eu venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a ele os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino Jesus, né? Eu as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha onde Jesus cultiva a fé, a esperança, a confiança dentro dos nossos pensamentos. Mas a gente dá espaço para ele botar um pensamento bom na gente, de estímulo, de carinho? Fica a pergunta, né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, nessa horinha de dormir, fazer um silêncio mental, né? Respirar e sentir essa energia divina te envolvendo, né? Pedindo mesmo, calma, Senhor, me acalme, né? Me ajude. E Ele sabe o que a gente precisa, né? E Ele continua: nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores, as misérias, formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito mais miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor. Preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Porque a gente modela o corpo, nós somos herdeiros de nós mesmos, modelamos o nosso corpo. Nós vamos, na vida seguinte, dar continuidade a esta, porque não muda nada. Então percebe que a gente, nessa sequência, é a gente com a gente mesmo, não são os outros. E aí, se a gente agride o corpo, e esse novo corpo vai vir
com defeito. É como quando a gente amassa uma forma de bolo e bota o bolo, quando você desenforma, ele vai sair tortinho, né? É a mesma coisa. Então, os males, os problemas que a gente tem, nós os criamos. E só nós podemos também sanar, né? Destruir esses males dentro de nós, só a gente. Na transformação. Então, aí ele diz: Deus nos criou fracos para nos tornar perfectíveis, né? E quer que a gente modele nós mesmos essa argila frágil que é o nosso corpo e o nosso perispírito. Entende? Então está tudo nas nossas mãos. E a gente gasta boa parte da nossa vida, porque se a gente somar todas as horas que a gente vive aflito por nada. Uma vez meu filho, ele chegou de madrugada e eu ficava esperando ele da escola, né, na faculdade, que ele fazia principalmente de sexta-feira. Saía com os amigos e um dia ele chegou e eu falei: caramba, você não podia vir mais cedo, você não tem dó não? Fica aqui acordada. Você está acordada porque quer. Que diferença foi, Adriano? Que diferença faz você estar acordada? Se você estivesse dormindo e acontecesse alguma coisa, pelo menos você estaria descansada. Eu falei: não é que você tem razão, nunca mais eu vou ficar acordada. E nunca mais fiquei mesmo. Então, a gente cria. E eu cheguei até a me perguntar, será que quando a gente imagina assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa? A gente está se preocupando ou a gente está desejando? Para depois reforçar. Eu realmente me preocupava. Olha, parece que eu estava adivinhando. Será que chega a esse ponto as neuras da gente? É uma outra pergunta que a gente se faz. Entendeu? Eu me faço muitas perguntas, gosto de escrever, né? As perguntas para mim mesma, né? Para ver como é que saem as respostas. Acho que vou para um manicômio depois, entende? Mas parou para entender, deu para entender isso? Qual é o móvel da nossa preocupação? Porque às vezes, né, tem gente que parece uma preocupação, mas no fundo pode estar desejando que aconteça, né? É uma forma de se libertar, não é não? Se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente tem que fazer essas perguntas, né? Porque pode ser, entende? Então, gente, o negócio é: conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente descobre dentro de nós, né, o que nos gera aflição, algo muito egoísta, vamos admitir e pedir forças a Deus para mudar, para reparar o mal que a gente está fazendo a nós mesmos, né? Do que ficar se iludindo, achando que não, que está tudo bem, que eu estou certo. Não, vamos, né, trabalhar dentro de nós. Então esse capítulo foi isso, né, que veio. Então, vamos encerrando, se deu para um improviso aqui, deu para entender alguma coisinha, né? E a gente vai serenando, né? A doutrina é bem isso. Ela faz a gente pensar. Mexe com nós espíritos, não tanto com a persona, mas vai mexer com a gente, a alma imortal, para ver se a gente vai tirando, né, essas arestas que a personalidade, o ego vai nos fazendo. Aí a gente tem só que pedir a Deus perdão pelas ofensas que a gente comete no nosso dia a dia e força para a gente continuar. Um dia a gente vai chegar, Senhor. Tenha paciência conosco. Não esqueça da gente. Me espera. Um dia a gente chega aí ao teu lado, com certeza. E enquanto a gente não chega, fortalecei-nos e amparai-nos, para que a gente possa nos ajudar e ajudar também as forças do bem. E aceitando a tua ajuda, Senhor, a ajuda de toda a equipe espiritual que está aqui,
né, já cuidando de todos nós. A gente vai vibrando, pedindo a Ti, Mestre, a paz, a harmonia, saúde, força, coragem para a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos inimigos também. Que as Tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre nós, mas também sobre todos que convivem conosco. Que todos recebam de Ti a mesma graça, as mesmas bênçãos de paz, de harmonia. E a gente vai vibrando pelo nosso planeta, sempre, pedindo a Ti, Mestre, que possas amparar cada um que sofre e possas iluminar cada um que vive do sofrimento alheio, cada um que esteja equivocado das Tuas leis. Que essas vibrações daqui, desse cantinho que nos acolhe, possa subir e se espalhar pela nossa cidade e por todos que estejam necessitando de um aconchego emocional, sentimental, fraterno. Que Jesus abençoe a todos que convivem com a gente, a todo esse planeta, pois fazemos parte dele, e a todos nós individualmente, que saiamos daqui com um pouquinho mais de vontade de ser feliz contigo, Senhor. Que assim seja. Pois é. Boa noite. Ai, ai. Agora Deus paz.